Eita, meu povo, vamos embora agora, né? Falar sobre o que aconteceu após o Sincerão, pessoal. Isso mesmo, teve aí muita coisa, né? Muita treta, muita troca de ofensas aí, né? Envolvendo aí o Davi, a Leide, a Yasmin, a Giovana, né? Tivemos aí muitas especulações, né? A madrugada foi animada e vamos juntos agora resumir todos os últimos acontecimentos. O Sincerão aconteceu da seguinte forma, pessoal. Eles tiveram, né, que montar um filme e dizer quem era quem dentro do jogo. E participaram, né, do Sincerão os emparedados, que foram a Alane, o Davi e o Michel, o líder, que é o Lucas, e a Pitel, que foi o anjo da semana, né, pessoal? Eles tinham que dizer quem era o diretor, o protagonista, a coadjuvante, o figurante, o vilão, o mocinho, o canastrão e o espectador do jogo. O filme montado, né, pela Alane, ela colocou da seguinte forma: o diretor era o Davi, o protagonista era ela, o coadjuvante era a Fernanda, a figurante era a Yasmin, o vilão era o Lucas, a mocinha era a Beatriz, o canastrão era o Bin Laden e o espectador era a Giovana. Já para o Davi, a diretora era a Isabelle, o protagonista era ele mesmo, Davi, o coadjuvante era a Lady Ellen, o figurante era a Yasmin, o vilão era o Lucas Henrique, o mocinho era o Matheus, o canastrão era o Michel e o espectador, no caso a espectadora, era a Giovana. O Michel colocou que a diretora era a Giovana, o protagonista era o Michel, o coadjuvante era a Lady Ellen, o figurante era o Matheus, o vilão era o Davi, a mocinha era a Raquel, o canastrão era o MC Bin Laden e a espectadora era a Beatriz. Já para o líder Lucas, né, o diretor era o MC Bin Laden, o protagonista era ele mesmo, o coadjuvante era a Lady Ellen, a figurante era a Beatriz, o vilão era o Davi, a mocinha, a Pitel, canastrana, a Alane e o espectador, o Matheus. Já para a Pitel, pessoal, ela era a diretora, a protagonista era a Fernanda, o coadjuvante era a Isabelle, o figurante era o Matheus, o vilão, o Davi, a mocinha era a Raquel, a canastrona era a Bia e a espectadora era a Alane. E o caos, né, começou justamente após aí o Sincerão, né, pessoal, onde teve aí o principal acontecimento, que aconteceu da seguinte forma, né? O Matheus estava um pouco estressado, né, porque ele foi apontado aí, disseram que o Davi faz muita merda, né, fala muita coisa errada, e que o Matheus, né, levou como obrigação, na verdade, porque as pessoas estavam cobrando do Matheus que ele tivesse um posicionamento contra o Davi. Não é só ficar passando a mão, né, a mão na cabeça do brother, no caso. Disseram aí, né, que o Matheus fica passando a mão na cabeça do Davi. Aí o Matheus estava lá, né, chamou todo mundo lá, que tava a Yasmin, a Giovana e a Lady Ellen, disse que ele não é o pai de ninguém e que ele não passa a mão na cabeça de Davi. E o que tem para falar de Davi, fala com ele, no caso em particular, e não precisa estar esperando ao vivo para falar na frente de ninguém, não. Só que o Davi, pessoal, ouviu a conversa, né, tava lá no jardim, todo mundo tava no jardim, na verdade, e foi aí que o caos começou, porque o Davi quis se meter na conversa, né, até porque ele estava sendo citado e ele tinha o total direito. Só que a Yasmin já estava por aqui com ele, né, por conta da desclassificação aí da Vanessa, e aproveitou também para soltar os cachorros, né, mandou aí o Davi ficar calado e disse que o Davi que era inútil, porque lembrando que o Davi já tinha, né, durante a semana aí chamado a Yasmin de inútil várias vezes, durante a formação do paredão e ontem à noite da mesma forma. Aí pegou, a Yasmin mandou o Davi ficar calado e o Davi disse que ela era inútil, né? Ele lava os pratos, ele lava o banheiro e ela não faz nada, só faz ficar se maquiando, dançando nas festas e também se arrumando. Só que daí, né, no meio dessa discussão entre o Yasmin e o Davi, o Davi, gente, acabou citando aí o nome da Lady, a Lady foi pra cima com tudo. Aí começou, né, pessoal, a série aí de ofensas, né? Ele a todo momento se controlou, né, falou baixo, só que a Lady é um pouco, né, falou aí com um tom elevado, né, digamos assim. E começou a troca de ofensas, né, um alfinetando o outro, um dizendo coisa com o outro. E foi o caos na casa, pessoal. A Yasmin gritando, né, dizendo que Davi era um monstro. Aí o Davi chamou ela de inútil. A Yasmin pegou e falou, inútil é o teu ser, entendeu? Arrombado aí de bosta. Gente, foi realmente uma baixaria, né? Muita briga aí, muita treta. A Lady também, né? Teve um momento lá, mandou o Davi pro confessionário, né? Porque só assim que ele pode eliminar uma pessoa, né? Citando aí a Vanessa. Aí o Davi também chamou a Lady de planta. Aí a Lady falou que ela era tão planta que entrou no programa sem precisar do público votar nela pra ela entrar, né? Dizendo aí que o Davi é um puxadinho. Aí depois, né? Novamente, né? Encurralaram lá o Matheus.
por ele não puxar a orelha do Davi, né, quando necessário. E o Matheus foi lá e se defendeu, pessoal. Depois, né, quando os ânimos estavam um pouco mais acalmados, né, a Yasmin chorou e disse que se o Davi não saísse, pessoal, no paredão de hoje, né, da terça-feira, era para eles fazerem de tudo para colocarem ela no paredão, porque ela não vai ficar lá se o Davi permanecer na casa. Aí a Lady, né, disse que o Davi era chato, e o Davi disse que realmente sabe que é chato. E a Giovana, né, ficou revoltada com o Davi, pessoal, porque durante a discussão que teve, né, toda essa treta aí, tiveram alguns momentos, né, que o Davi ficou imitando sons de beijo, né? E ela disse que se fosse com ela, que o Davi ia tomar um tapa na boca, né, e chamou ele de assediador do caralho. E a equipe do Davi se pronunciou, né, e falou o seguinte: reafirmamos nosso compromisso com o zelo pela imagem e nome de Davi. E salientamos que todas as medidas cabíveis acerca dessa fala totalmente descabida da participante serão tomadas. Difamar e levantar falsa acusação contra qualquer pessoa dessa forma se configura crime e não iremos deixar passar batido. Davi, como qualquer outro participante, merece respeito, e seus familiares que se veem reféns desse show de horrores também. Eita, meu povo! E depois, durante a madrugada, né, tava a Isabelle, a Beatriz e o Davi no quarto. E o Davi falou pra Isabelle, né, que ela sempre se coloca no lugar das pessoas que estão contra ele. E disse, né, que após o Sincerão ele tava quieto e as pessoas que se doeram e a verdade dói. O Davi disse, né, que elas que estavam atacando ele, né, no caso a Lady e a Yasmin. Com as palavras do Davi, ele falou o seguinte: me xingou de tudo, aí seu xingo iam dizer que tá xingando mulher, isso e aquilo. E ficaram hashtag chateadas com o Davi, pessoal. Em conversa, né, aí entre a Beatriz e a Alane, a Beatriz disse que Davi é uma pessoa que ela não confia mais. E a Alane disse que elas são muito coração e que o Davi é muito racional. E tava rolando aí, né, uma conversa entre o Michel, a Giovana, a Raquel, a Lady, a Isabelle, né, pessoal? E o Big Boss hablou, né? Ele falou: atenção, senhores, não é vocês quem decidem quem sai, quem fica e quem agrediu ou não. A decisão é nossa. Eita, meu povo, que levaram uma bronca, hein? E o Davi, né, conversando com a Isabelle, disse que não vai deixar ninguém na casa desmerecer ele e que sempre que tocarem em nome dele, ele vai se posicionar. E a Beatriz, né, quer falar pra Yasmin que ela sempre manda o Davi pra todo lugar, né, que fala um monte de coisa e depois fica se doendo porque o Davi chamou ela de inútil. E amanhã, né, já começou aí animadinha no BBB, gente. A Yasmin, né, acordou lá, só tava ela e o Davi no quarto. E antes de sair do quarto, pessoal, ela bateu várias vezes a porta, né, de propósito. Acendeu e apagou a luz, né, pra que pudesse acordar o Davi. Só que ela não conseguiu, né, e saiu do quarto. Só que ela bateu lá a porta diversas vezes para ele acordar e ela não conseguiu. E após o Sincerão, né, todo o caos aí que foi formado na casa, o Davi aí acabou chegando à marca de 6 milhões de seguidores no Instagram, pessoal. E a equipe, né, comemorou, né, porque para quem não sabe, o Davi antes de entrar na casa nem tinha redes sociais, criou, né, na verdade quando ele entrou no Big Brother, e já atingiu a marca aí dos 6 milhões, pessoal. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo nos comentários. Eita, meu povo, qual a opinião de vocês sobre todos esses últimos acontecimentos na casa mais vigiada do Brasil? Comentem aqui embaixo nos comentários. E se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, deixe o seu like para estarmos trazendo mais conteúdos como esses relacionados aqui no canal. Inscreva-se e ative as notificações para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos e também no BBB. Até a próxima!